Olá, seja bem-vindo ao canal da Data Source Expert. Meu nome é Vitor, eu sou CTO aqui e eu falo para você sobre muitos conteúdos e hoje particularmente iremos abordar sobre o Databricks e uma funcionalidade conhecida como Data Sharing, que é uma maneira muito mais interessante de você compartilhar dados dentro da sua organização, análises que você faz muitas vezes e fica dentro de um código, e também modelos de inteligência artificial. Então vamos entender exatamente o que é isso agora. Bem, esse vídeo está sendo motivado porque em dezembro do ano passado, 2024, a Databricks ela anunciou mais um item do catálogo do Databricks que pode ser disponibilizado através do Data Sharing, que são as views, né? Então, por causa disso, nos motivou a falar um pouquinho sobre essa funcionalidade, uma vez que a Databricks está cada dia mais investindo nesse protocolo. Bem, antes do Data Sharing, você tem algumas maneiras de compartilhar dados e você pode até achar elas muito interessantes, mas a verdade é que, por mais que a tecnologia tenha evoluído, nós não estamos na melhor era ainda, ou melhor, não estávamos na melhor era para compartilhar dados e grandes volumes de dados. Nós não tínhamos tecnologia ainda interessantes nesse sentido. Vamos ser bem práticos. Se você, por exemplo, tem um software, você tem uma aplicação e você precisa disponibilizar dados para seus clientes consumirem. É óbvio que você hoje está baseado em algum modelo como disponibilizar esses dados através de uma API. Ou já vimos muitos casos em que é disponibilizado o dado através de um FTP e aí o cliente ele vai obter esses dados através de um FTP, SFTP, enfim. Então, você provavelmente está baseado em duas formas, ou API ou troca de arquivos. Quando a gente está dentro de uma empresa também, então já há um tráfego de dados, né, um compartilhamento de dados dentro da própria organização. Aí você talvez tenha uma terceira opção, né, que a gente vê bastante, que é compartilhar o banco de dados. Então você vai lá, abre o banco de dados, dá um usuário para um setor ou para um processo de BI, de um Power BI da vida, e ele vai conectar esse banco de dados, fazer selects ali, processar essa informação, né? E aí você tem que ficar administrando aquele volume de pessoas conectados a um banco de dados seu, seja ele SQL, Oracle, enfim. Então, de certa maneira, nós temos três abordagens de compartilhar dados e fora as outras que talvez eu não tenha lembrado aqui, mas assim, você tem ou API, ou troca de arquivo, ou você disponibiliza o banco de dados. Bem, essas abordagens normalmente, imagina uma grande empresa em que troca dados através de APIs. Por mais que a API ela possa ser um protocolo muito moderno e eficiente, tá tudo certo, mas para dados ainda não fica tão bom assim. Por quê? Na prática, você tem as tabelas de banco de dados lá na origem, isso passa por um ETL, vai ser disponibilizado num servidor FTP ou numa API, né? Então, ou melhor dizendo, talvez a API já vai até direto no banco de dados, né? Tomara que não, mas pode acontecer isso. Então você tem a tabela, às vezes isso tem um ETL que vai guardar esse dado em uma outra área para que a API consuma essa área. Ou, como eu disse, a API vai direto no banco. E aí você vai ter o seu cliente, né, também tendo um ETL para buscar o dado da API e levar para o seu Data House, Lake House, que seja, mas na verdade é uma cópia atrasada de um dado que também está em outro lugar, né? Então você tem aí, acaba que essa cadeia ela fica muito pesada para todos, tanto para quem disponibiliza o dado, quanto para quem consome esse dado. Então,
imagina isso aqui, né? Processos de manutenção complicado, criou uma coluna nova, tem que levar para o outro lado, ou apagou uma coluna nova, vai impactar uma série de pessoas que usam aquele dado original ali. Então, essa é a vida antes de data sharing. Então, o que é o data sharing? Data sharing, na verdade, é um protocolo open source, inclusive, né? Um projeto da Databricks com a Linux Foundation. Então, é um projeto open source, você pode olhar o código disso, talvez até criar sua própria versão de data sharing, embarcar em um produto seu. Mas esse produto que é open source está dentro do ecossistema Databricks de uma maneira muito fluida, totalmente gerenciada e muito prático. Então, os benefícios principais que eu entendo disso é que você pode compartilhar entre inúmeras plataformas. Pelo protocolo ser open source, isso já facilita bastante, né? Então você tem várias ferramentas já que conversam através desse protocolo, mas ele é aberto também. Então, assim, você pode customizar um Python para ler essa informação, uma vez que ele também é como se fosse, né, ali tem um endpoint de conexão, você, através de um Python, vai ler aquele dado, você vai ter um token para obter. Então, você pode usar inúmeras linguagens de programação para obter esse dado. Então, você pode criar uma aplicação que seja baseado nesses dados que estão dentro do data sharing. E você tem também produtos como Power BI, Tableau, enfim, ferramentas mais de mercado que já se conectam nativamente a uma solução que responde por data sharing, né? Então, que é um protocolo que não está somente no Databricks, mas é claro que aqui o nosso foco é o Databricks, porque ele é o criador deste modelo de trabalho. Então, dentro do data sharing, nós vamos compartilhar itens que estão disponíveis no catálogo de dados, né? Então, você tem lá o Unity, você hoje, que eu mapeei até aqui neste momento, você pode compartilhar tabelas, modelos de inteligência artificial, views e notebooks. Então, você pode deixar um código pronto para o seu cliente, já para ele usar aqueles dados que você está disponibilizando, né? Como se fosse um manual, inclusive, ou até com análises já prontas. E se você disponibiliza um modelo de IA também ali, você pode usar, esse cliente pode já usar esse modelo que você está disponibilizando, com os dados que você está disponibilizando, e a análise ali presente no notebook, para trabalhar imediatamente com a informação. E qual é a vantagem disso, né? Nós, na verdade, entendemos que a vantagem é a eliminação da cópia de dados. Então, na prática, você tem o seu cliente conectado ao seu Lakehouse. E ele não precisa mais ter, se a gente fosse voltar aqui o slide anterior, então ele não terá mais essa janela de cópia da cópia. Então, na prática, ele tem uma visão lógica do dado que está no seu Databricks ou no seu local ali onde ele está usando, né, o recipiente, melhor dizendo. Então ele tem uma visão lógica de que ele tem um dado disponível, mas na prática ele está consumindo esses dados da origem. Então, se a origem está atualizada, imediatamente o destino está atualizado. Nós estamos eliminando com o data sharing a cadeia de processamento ou um delay nesse processamento. Você tem a informação não posso dizer em tempo real, porque vai depender da sua origem. Se o seu cliente que está disponibilizando o dado, ele está disponibilizando o dado em tempo real, você, como recipiente, você está vendo esse dado em tempo real. Melhorando o termo, se o seu provider, se o provedor de dados está provendo dados em tempo real, você tem como recipiente ou destinatário, você tem esse dado em tempo real. Elimina completamente a necessidade de você levar esse dado para dentro de casa para olhar para esse dado. Então, na prática, você pode ter dashboards que estão lendo, ou seja, você tem dashboards no destino, lendo dados da origem, né, do provedor em tempo real.
Isso habilita muitas questões. Então, assim, um dos pontos também que eu achei bastante interessante, e é aí que eu entendi que é o momento de nós falarmos sobre data sharing, é porque até o presente momento nós teríamos que, né, disponibilizar tabelas. Então, se eu tinha um cliente que precisava ter uma tabela já orientada de um certo formato, com os dados já prontos, eu precisaria disponibilizar uma tabela já processada, ou eu teria que disponibilizar as inúmeras tabelas para ele então montar essa consulta SQL. Então, quando você tem a view, você pode abstrair toda essa regra de negócio e entregar para o seu cliente. Ó, tá aqui o relatório XPTO com os dados que você precisa para fazer suas visões. Então, evita a necessidade de disponibilizar mais dados que o necessário. Então, para mim, agora é o momento de usar data sharing. O provedor disponibiliza a view, abstraindo toda a complexidade ou selects, enfim, e já entrega ali para o cliente final, que é o consumidor. Ele tem como se fosse um objeto, uma tabela, que ele pode estar consultando em inúmeras formas. Ou seja, ele pode ter um Excel que lê esse dado online do provedor, ele pode ter um Power BI, ele pode ter um Tableau, ele pode ter um Python, cara, ele pode ter inúmeras possibilidades, inclusive, né, o próprio Databricks. Então, o primeiro caso de uso que nós podemos falar, e há várias situações, mas o primeiro caso de uso é você usar o data sharing na sua própria organização. Por exemplo, você tem uma empresa muito grande, você tem unidades de negócio ali dentro, departamentos que consomem dados, que precisam de dados, que precisam criar produtos de dados, pensando num ecossistema de data mesh. Então, essas áreas, um vai precisar do dado do outro para, em cima desse dado disponibilizado por outro departamento, por outra unidade de negócio, ele construir as suas soluções de dados. Então, isso é um modelo clássico de data mesh, né? Lá no data mesh diz que os domínios com equipes multidisciplinares estão alcançando os objetivos de domínio, do domínio de negócio com aplicações digitais e com produtos de dados. Cada domínio compartilha seus dados e serviços por meio de contratos, né? Então aqui nós vemos essa ilustração lá disponível no livro sobre o data mesh, em que você tem a visibilidade do uso de protocolos de data sharing, tá? Então o data sharing está totalmente aderente a uma filosofia ou uma disciplina, né, que é trabalhar com data mesh dentro de uma organização, quebrando essas barreiras e de troca de dados de uma maneira muito mais eficiente. Então, o data sharing está intrínseco dentro do pensamento de data mesh, tá? Então, assim, você terá ali data sharings dentro do próprio ecossistema. Então, em vez de, por exemplo, eu ter que copiar o dado de um determinado unidade de negócio para um outro, para que ele use esse dado, eu posso conectar esses caras, criando uma malha de informações, mas através de um protocolo que é extremamente administrável para o aspecto de governança, tá? O segundo caso de uso é você usar data sharing para compartilhar dados com seus parceiros, né? Um modelo, digamos assim, B2B, né? De negócio para negócio, então, ou modelo B2C também, né? Então você é uma empresa que tem dados e precisa disponibilizar para os seus clientes essas informações. Então, se você tem lá um software, você é uma software house, ou até você é uma própria empresa, né? Mas você, por exemplo, é um plano de saúde, ou você é um banco em que precisa disponibilizar dados com seguradoras, por exemplo, né? Então, qual é a maneira mais interessante hoje em dia de fazer isso? Através de data sharing. Você vai, pelo data sharing, você vai saber exatamente quem está consumindo o seu dado. Principalmente se na outra ponta você também tem um outro cliente usando Databricks. Aqui na Data Source Expert nós já temos casos deste modelo aqui, né? Nós já temos feito isso com alguns clientes.
projetos nesse sentido, onde o cliente disponibiliza dados para um parceiro para processar esses dados e, através de outro protocolo de data sharing, receber esses dados já tratados. Então, assim, você tem essa troca de informações baseado num protocolo muito interessante, inclusive em relação a custos. Se a gente for comparar uma abordagem de servidores de APIs para administrar essa questão, desenvolvedores para dar manutenção às APIs, enfim, uma série de questões, com certeza data sharing é imbatível nesse sentido, tá? Então você pode, né, aqui como o desenho mostra, ter um parceiro A compartilhando dados com o parceiro B, que também usa Databricks, mas você pode ter cenários também em que um Databricks compartilha dados com parceiros que não são de Databricks exatamente. Então nós estamos falando de um cenário em que você compartilha dados de uma maneira muito interessante, não somente com o ecossistema Databricks. Terceiro caso é você ganhar dinheiro com isso, né? Então você, por exemplo, a gente tem alguns segmentos de clientes aqui que eles processam dados e disponibilizam dados para outras pessoas usarem esses produtos de dados que eles e nós aqui, de certa forma, também apoiamos eles na construção. Então, esse cliente desse dado já enriquecido, digamos assim, com muito valor de negócio, ele pode ser vendido. Então, nada mais interessante do que você monetizar a troca de dados, inclusive através de modelos usando o marketplace. Então, a gente pode apoiar a sua empresa a disponibilizar dados para outras empresas, né, dados que possam ser interessantes para o mercado, e através de um modelo de marketplace em que você vai monetizar isso daí, né? Seguindo a mesma linha, você vai ter visibilidade de quem é o vendedor. Aqui nesse caso você é o vendedor, você está disponibilizando o dado e você tem clientes A, B, através de várias entradas, né? Mas todas baseadas em protocolo data sharing. Então o data sharing na arquitetura do Databricks, ele funciona como, né? Por exemplo, aqui você tem aqui o Power BI, ele entraria como uma ferramenta de terceiro, né? Então você tem lá um cliente e você é o provedor, você provisiona esse dado para que o seu cliente ele consuma. Então ele vai se conectar diretamente ao data sharing. Inclusive isso é um ponto muito legal, né? Que você, de certa forma, você não vai usar o endpoint SQL Warehouse do Databricks, tá? Então, assim, tem algumas questões de custo também que são muito vantajosas quando você trabalha com data sharing. O data sharing, ele praticamente, né, a ferramenta terceiro que está consumindo esse dado, ele está indo lá direto na storage, porém administrado pelo Databricks em questões de permissões. Quem é que está conectando? A fulana, ele tem um token, não tem? Então essa administração ela acontece pelo ecossistema Databricks sem consumir o seu warehouse. Então há um custo também interessante nesse aspecto e lendo lá diretamente a storage do Data Lake, tá bom? Como eu disse, esses dados eles podem estar disponíveis no marketplace também. Você pode criar o consumo desses dados através do marketplace. Hoje, quando você entra lá no marketplace da Databricks, você vai ver, por exemplo, dados de temperatura, de clima, informações da bolsa, estudos da bolsa, da Nasdaq, enfim, uma série de dados, inclusive do IQVIA, que é uma base de dados muito interessante do ramo farmacêutico. E aí, nesse sentido, você está ali como um consumidor e esse vendedor está disponibilizando o dado baseado em quê? API? Não, baseado em data sharing, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu já tenho todo o ambiente Databricks com dados disponíveis. Eu como um vendedor, ou melhor, eu como um provedor, eu tenho os dados e eu posso disponibilizar esses dados para um recipiente
que é um destinatário. Então eu vou mostrar isso aqui para você agora. Então esse Databricks aqui, que nós estamos abertos, com fundo branco é a pessoa que estaria provendo dados. E o fundo escuro aqui é a pessoa que estaria recebendo dados, ou melhor, a empresa. Tá? Então são duas empresas diferentes aqui. Eu como provedor, né, eu tenho aqui já uma partilha de dados criada. Ou seja, se eu disponibilizar esse pacote de dados, eu vou estar disponibilizando melhor dizendo, essas tabelas, ou se aqui também teria views, notebooks, enfim. Tá? Então isso daqui é uma partilha de dados que eu vou disponibilizar, tá bom? Do outro lado eu tenho o cliente. Então, bem, a única coisa que eu preciso fazer, se eu estou falando de Databricks com Databricks, é eu pedir para o meu cliente para ele me mandar, olha só que interessante, o ID dele. Eu falo assim, me manda aí seu ID. Ele vai copiar esse identificador, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, e vou cadastrá-lo, tá? Como um destinatário. Eu vou criar um novo destinatário, cliente X. E eu copiaria aqui a partilha dele, tá? Então, eu vou mandar criar. Aqui ele está falando que já existe esse cliente, né? Então eu já tenho esse destinatário aqui no meu cenário, né? Aqui, ó, exatamente esse cara aqui que eu vou disponibilizar, tá? Então ele já está aqui como um cliente disponível para eu mandar dados para ele. Então eu vou pegar, vir aqui e falar, ó, o destinatário vai ser eu mandar, deixa eu revogar aqui, ó. Então eu vou pegar esses dados e eu vou mandar para o meu destinatário, que é essa empresa aqui, ó. Vou mandar para ela. Pronto, mandei para essa empresa. Eu poderia ligar para ela e falar assim, ó, dá uma olhadinha aí, acho que já apareceu para você a informação disponível. E o meu cliente, então, ele vai dar um F5 aqui, ó. Agora ele já vai estar olhando no partilhados comigo. Opa, partilhados comigo tem um dado vindo lá da Data Source Expert. Que dado é esse que está chegando para mim? Olha, são os dados da economia do comércio exterior. Então ele vai vir aqui e vai criar um novo catálogo. Por exemplo, DEX, dados do Comex. Criou esse catálogo. Claro, esse é administrador, né? É óbvio, tá? E agora, olha só que interessante, ele lá como um usuário final, ele vai navegar por este catálogo, tá bom? Então aqui ele tem dados que ele recebeu, Delta Share Received, aqui nós temos os dados do Comex, ele tem então uma visibilidade do que foi disponibilizado para ele, e ele agora pode fazer o que ele quiser aqui, né? Ele pode fazer uma consulta SQL nesses dados. Então, por exemplo, eu vou dar um select asterisco from limit 100. Então, aqui ele tem um catálogo agora criado que é o DEX dados Comex. Ele tem aqui a base de dados, né, o banco de dados, digamos assim, que ele está conectado, ele pode dar o select dele normal, ele pode fazer operações de contagem, ele pode dar um sum. Lembrando, se ele estivesse usando um Python ali, ele poderia estar, através do Python, fazendo essa manipulação do data frame normal, tá? Mas qual é a vantagem disso, meu amigo? Se essa linha aqui, lá na origem, foi atualizada, no próximo select ele já vai ver esse dado atualizado. Então, se ele tem um dashboard baseado nesses dados, ele está consumindo esse dado sempre de forma atualizada. Tá? Aí, neste caso, como é que funciona em questão de custos? Né? Aqui, ó, você vê que eu, para operar essa consulta, eu estou com
o meu warehouse ligado, tá? Então aqui eu já estou sendo o recipiente. Então eu estou pagando o uso do SQL Warehouse para processar minhas consultas. Mas o dado não está comigo, o dado está com o meu provedor. Então o cara que é o provedor ele está pagando a saída do dado ali na fatura dele da nuvem que ele utiliza. Mas ele também não está pagando o warehouse lá, entende? Quem está pagando o warehouse, aqui neste caso, é o consumidor. Tá? Então ele está ali pagando um out de nuvem, a depender do caso também, né? Enquanto que o cliente está usando o warehouse, mas ao mesmo tempo também não está armazenando. Entende? Então o cenário que antes tinha, eu armazeno 1 tera de dados e o meu cliente, através da API, pega esses dados e leva para lá e também tem 1 tera lá, acabou. Então assim, a gente está até salvando o planeta. Né? Então se você tem 1 giga, 1 tera aqui e o cliente lá ele está consumindo esse dado conforme a requisição, ele não está levando tudo para dentro de casa. Então, o Data Share, como nós vimos, é uma maneira muito prática, muito rápida de você liberar dados, compartilhar dados com segurança num protocolo aberto. Nós podemos até explorar, usar o Data Sharing em novos vídeos através do Power BI, através de outras soluções, através do Python, enfim. Mas você viu aqui que é muito rápido você disponibilizar dados para os seus clientes. Seja internos ou externos, né, uma relação B2B, B2C dentro das organizações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar um like para o nosso canal e se inscreva. Tem muita novidade vindo aí e nós agradecemos demais você ter assistido todo este vídeo. Então, obrigado e até a próxima. Valeu!